Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Vem, não perca tempo, nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Jesus Cristo falou, está falado. 13h08, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde a você de toda a região. Estamos de volta com o programa Evangelho para Todos, trazendo para você a palavra de Deus através do Filho dele, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amigo ouvinte, a mensagem que eu trago hoje para você está aqui, está na sua Bíblia também, está em Mateus capítulo 23, versículo 8. A gente vai ler só o 8, depois vamos voltar um pouquinho, né, do 1 até o 7, para nós olharmos o que é que Jesus Cristo estava falando, com quem ele estava falando e o que é que ele estava falando. Então é muito importante você, amigo ouvinte, atentarmos, né? O próprio Jesus Cristo mostra dentro do próprio evangelho dele, dos ensinos dele, né? O quanto é importante nós analisar todas as coisas, né? Você e eu nós somos bastante enganados, nos sujeitamos a sermos enganados, né, por causa de ente querido, pessoas em geral. Para vivermos em sociedade também temos que aceitar algumas enganações, porque mesmo sabendo que é mentira, temos que considerar como verdade para não entrar em conflito interno, não só na família, como talvez até interiormente dentro da gente. Mas a verdade, ela liberta todo o ser humano, segundo o próprio Filho de Deus, e fala claramente isso. Vamos para Mateus capítulo 23, lembrando que ontem não pude estar presente, né? Mateus 23, 8, Jesus Cristo fala da seguinte maneira: vós, porém, não querais ser chamados de Rabi, ou mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Foi ele.
Jesus, nome poderoso, Conselheiro de Deus forte e Criador, Rei das nações, testemunha fiel, Príncipe da paz e mediador, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor da glória e herdeiro de tudo, estrela da manhã, o princípio, o meio e o fim, o Cordeiro de Deus e luz do mundo. Esse nome cura, esse nome fala. Amigo ouvinte, existe uma diferença bastante grande, né, entre o ensino e o ensinador, homem, pessoa. Existe uma diferença bastante grande. Eu me lembro, meditava um pouco em que mensagem trazer hoje aqui para você, para nós, né, para mim. Qual é a mensagem que eu devo ler hoje? Não levar para você, para nós. Qual é a mensagem que hoje eu devo ler, eu devo apresentar? Ou se está se apresentando para mim hoje dentro da Bíblia ou dentro do Novo Testamento? Qual é a mensagem será que se apresenta para nós hoje? Eu estava lembrando dos meus professores que eu tive, né, de português, de matemática, de história, geografia, assim por diante. Eu me lembro que não conhecia eles, a não ser da escolinha lá do sítio, né? Que lá a gente conhece o professor. Mas depois que vai para o colégio, geralmente a gente não conhece os professores. Conhece ali durante o tempo de aula, né? 40 minutos de aula. Mas não temos conhecimento, não faço ideia da vida dos professores. Algum deles a gente sabia, né? A gente morava na roça, no sítio. A gente sabia um pouco ali de algum comentário de alguém, mas conhecer mesmo, a gente não conhecia os professores. A gente conhecia só o ensinamento dele, aquilo que ele trazia para a gente. Ou seja, o professor de português, e existia a matéria português, né? Ou o professor de matemática X e a matéria matemática. Então o único ensinador que ele próprio é o ensino é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o ensino. Ele por si próprio é o ensino. Ele é, como ele mesmo fala, eu sou a verdade. Demais pessoas são homens, são pessoas normais como eu e você. Já o que é manifesto neles pode ser que não seja normal, pode ser que seja de Deus ou pode ser que seja inteiramente do diabo. Se for inteiramente, uma maioria for de acordo com o que Jesus Cristo falou, sendo Jesus Cristo filho de Deus, certamente essa pessoa é de Deus. Se essa pessoa estiver, na maioria dos ensinos dela, ela estiver totalmente fora do que Jesus Cristo ensinou, essa pessoa é do inimigo de Deus. Ela está sendo um instrumento usado contra a minha e a sua vida. E Jesus Cristo vai falar um pouquinho, né, sobre a situação que estava há um tempo atrás os nossos educadores, a qualidade dos educadores. Ele está dizendo que o ensino é muito bom, mas os educadores você não pode ter como exemplo. Você não pode pegar ninguém, nem o padre, nem o pastor, nem o obreiro. Embora a gente é educado pela religião a ficar manhoso ou dependente de um líder religioso, porque eles fazem isto com a gente. Isso é muito natural que eles pegam, né, e criam dentro de nós essa dependência a eles para receber oração, receber orientação. Por quê? Por causa da fragilidade do homem. O homem quer a honra e a glória de Deus para ele. Não pode. Sim, pode ter certeza disso. Nós queremos mexer na honra e na glória de Deus. Nós queremos ter o mérito que era de Deus para nós. Aí você fala, não, você não pode fazer isso. Você pode conhecer, eu já passei por isso também. É muito explorado dentro de qualquer religião a fragilidade emocional que nós trazemos conosco. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu conheço pessoas, conheço amigos que eram pregadores da palavra de Deus, que chegam para mim e falam assim, eu já fui muito usado por Deus, nossa, quando eu ia na igreja o povo se agitava, o povo ficava contente, hoje eu fui agora até tirado da pregação, eu nem prego mais. Foi, irmão, não é assim que funciona. Isso que foi ensinado para nós é uma manipulação religiosa. O negócio aqui é Jesus Cristo em nós. A prática da graça, da justiça, da misericórdia e do amor tem que ser carregado com qualquer cristão onde quer que eu vá.
Só que não é ensinado isto por causa da cultura que nós temos no nosso Brasil, no nosso estado ou no mundo, né? Segundo o próprio Jesus Cristo. Tanto que Jesus Cristo fala aqui nessa passagem, ele vai dizer assim, ó, lê para você ver na sua casa. Vamos voltar também no versículo 1 até o 7 também. Vamos ler o versículo 8 novamente, ó. Vós, porém, não quereis ser chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Veja bem, então essa hierarquia de cargo, ela nem vem de Jesus Cristo. Eu sei que é levado para o lado ali de que Pedro era o chefe dos discípulos, que Jesus Cristo, Jesus Cristo em momento algum falou que o Pedro era pedra. Ele falou assim, não, esta revelação, Pedro, que você recebeu de Deus no teu coração, de que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, esta é a pedra inicial da igreja de Cristo na terra, mas não é o Pedro apóstolo, mas nós trazemos ali tanto na igreja A, B, C, você vai ver isso também em cargos dentro da igreja, né? É feita isso porque o apóstolo Paulo ensinou isso na escrita para organizar uma instituição de hierarquia, para organizar a instituição, mas não a obra de Deus na terra. A obra de Deus na terra, ela é feita por todo o ser humano da terra. Isso, assim como a obra do diabo também, ela é feita por todos os ferramentas que estão na terra. Você e eu vamos se encontrar aí em muitos lugares, seja fora da igreja, dentro de igreja, no banco, fora do banco, no trabalho, onde quer que você iremos passar, nós vamos encontrar com servos de Deus e também servos do diabo. Aí você fala, não pode crer, pode ter certeza disso. E alguns vão ser servos de Deus achando, não sabendo que são, outros vão ser servos do inimigo achando que são de Deus. Porque se nós não se comparar com o ensinamento de Jesus Cristo, nós vamos achar que é de Deus. Vamos usar o nome de Jesus, vamos enganar com o nome dele, usar o nome de Deus e camuflar como se nós fôssemos servos de Deus. Ou por ignorância de não ter o conhecimento, ou por malícia mesmo do homem. Porque o homem, como eu comentei aqui no início da explicação, o homem quer... Nós somos educados a fazer desse jeito, gente. Nós colocaram duas coisas no nosso coração. O inimigo colocou duas coisas no seu coração, no nosso. Isso Jesus Cristo deixou bem claro em Mateus capítulo número 13, na parábola do semeador. O inimigo colocou duas coisas no seu coração. Uma delas é onde ele habita, não Jesus Cristo, é onde ele age, não Deus, através do Espírito Santo ou anjos. Ele colocou a ambição no seu coração e no meu. A ambição. Uma ambição exagerada de obter as coisas, de ter as coisas, e com isso nós vamos ignorando o que é essencial para a nossa própria vida, seja ela espiritual, seja para a nossa própria vida terrena. Isto é claro até mesmo na oração do Pai Nosso, que você lê com bastante atenção, Jesus Cristo vai deixar bem claro isto lá também. Outra coisa que o inimigo colocou bastante no nosso coração é a miséria. O louco, verdade. A miséria, nem estou falando só de miséria de não ter o que comer ou vestir, não. Existe a miséria de entendimento, de você procurar entender, não de ter faculdade somente, embora seja bom você ter, mas de ignorar o essencial do conhecimento que você tem que ter. Eu e você precisamos entender isso. Existem algumas coisas que é necessário, entendeu? Uma criança ali, o pai, a mãe vai ter uma criança, eles vão ter que fazer o quê? É necessário eles saber como cuidar de uma criança, né? Por quê? Porque no convívio ali vai precisar lavar, limpar, trocar a criança, é preciso ali já ter uma experiência, ou procurar a avó ou a mãe, ou a mãe que já teve 2 ou 3, para quê? Para que tenha a experiência dela, já vai. Então assim também é esta miséria que eu estou falando, que a miséria de mentalidade, de conhecimento, faz com que nós sejamos miseráveis. Aí Deus não age na miséria. Você pode ver que tem muita gente crente em Deus, que vive na miséria, é pela crença, tá? Crer em Deus é uma coisa, ter o ensinamento e obter algo de Deus pela orientação é outra coisa. Você vai ver dentro dos próprios milagres de Jesus Cristo isto. Muitas pessoas receberam milagres por crer somente, outros por obedecer e outros por insistir. Então é bem diferente os milagres
realizados pelo próprio Jesus Cristo em se deparar com situações que eram até sobrenaturais, ou seja, algo que o mal tinha causado na vida da pessoa, que era sobrenatural, e Jesus Cristo, Filho de Deus, também um ser natural e sobrenatural, agia sobre a vida das pessoas. Então você vai encontrar claramente isto no convívio da nossa vida, se nós examinar a nossa vida. Então essas duas coisas, miséria não é de Deus, ambição, riqueza desenfreada também não é de Deus. Aí você fala, mas não pode crer, esta é a realidade. A ambição demais da conta, ela não é de Deus. Por que não é de Deus? Porque se você pode tudo, faz tudo, para que você precisa de Deus? Se você, quantas vezes eu já me deparei com eu mesmo, quantas vezes eu já me deparei querendo ser o Deus de Deus? Várias vezes eu fiz isso. Jesus Cristo contou uma parábola sobre isso, né? Que o homem queria ser Deus de Deus. Como assim? Senhor, o Senhor tem que fazer isto porque eu preciso disto. O Senhor tem que fazer isso porque eu quero isto. É porque eu quero o quê? Para quem é que você é que eu mando? Eu dou ordem para quem? Hoje, com a minha filha de 22 anos, nem ordem para ela, nem para ela eu dou. Nem para ela eu dou ordem nenhuma. Eu peço por gentileza, por favor, entendeu? Mas não dou ordem nenhuma. Entendeu? Agora, você imagine eu, na minha ignorância, falando para Deus, sendo Deus de Deus. Várias vezes você, de repente, deve se deparar com isto. É como fé e eu quero. A fé é uma coisa. Eu creio é uma coisa, né? Que é a fé. E a outra, eu quero. Eu quis tanto uma coisa. Aí você fala assim, mas eu creio tanto nisto. Eu acreditei tanto. Não é que você quis tanto isto. E outra coisa, tanto o próprio Jesus Cristo se depara com situações em que o pregador, ou seja, a pessoa que precisava aí do milagre, falou: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Veja que Jesus Cristo fala aqui no versículo 8: vós, porém, não quereis ser chamado de mestre, não quereis ter o cargo máximo da instituição, não quereis ser chamado como o máximo, porque o máximo é Jesus Cristo. Por isso que o ensino não está abaixo do ensinador, não está abaixo do ensinador. O orientador nunca pode estar acima da orientação, a não ser que este orientador seja Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é o ensino, ele é a orientação. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a porta, eu sou a vida. Então é que ele é. E eu sou seu irmão. Ah, não, certeza. Se você crê em Jesus Cristo, somos irmãos espirituais. Se você não crê em Jesus Cristo, nós podemos até ser irmãos carnais, terrenos, porque eu tenho como compromisso, como cristão, de ser com você o que eu seria comigo. Eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Jesus Cristo falou isso, né? Que o resumindo de todos os mandamentos é: amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos ler aqui o versículo de número 1 até o 6, só para cumprir com o que eu falei para você. Capítulo 23 de Mateus, versículo 1 até o 7, vamos ler. Então falou Jesus para a multidão, para os seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão os escribas e fariseus. Que cadeira de Moisés? No local, na autoridade, no centro da atenção que Moisés na época tinha, no centro religioso da sua igreja, da minha igreja, da igreja instituição em geral na terra, ou dos poderes que agem aqui na terra, na hierarquia terrena, na cadeira de Moisés estão os escribas e os fariseus. É isso que ele falou aqui. Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem. Ou seja, o ensino que eles te derem, vocês têm que prestar atenção. Os ensinos certos, os ensinos bons,
que eles te derem, e que eu te der, o que alguém te der, o que nós recebemos. Observai, pois. É para observar, analisar a orientação que chega através dos que tomaram o lugar do Moisés. Nossos líderes religiosos em geral. Eles tomaram, modo de dizer, né? Eles estão na cadeira de Moisés. Eles são os líderes nossos. Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem. É para observar. Observai, pois. Depois, e praticai. Ou fazer tudo que estão mandando fazer. Não. Se fosse assim, ele falaria assim, ó. Praticai tudo que vos disserem. Não é isso que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo falou assim, ó. Observai, pois, vírgula. E praticai tudo que vos disserem. Ou seja, observai o que eu te prego para você, embora eu sou irmão seu, não sou teu rabi, não sou teu mestre, não sou seu pastor e nem sou o seu líder da sua igreja, o líder da sua religião, não sou. Mas aqui no versículo número 23 ainda, observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as obras deles, porque eles dizem, mas não praticam. Então vai ser muito normal você se deparar com alguém que vai te orientar, que vai me orientar, porém ele não vai praticar isso. Mas o ensino continua sendo o mesmo, indiferentemente se é o padre, se é o pastor, se é eu, se é o bispo, se é o missionário, se é o obreiro, se é o sacristão, ou seja, diferente de quem quer que seja. Estou dizendo assim que a hierarquia ela é para uma organização da instituição, não é da obra de Deus na terra, tá? A obra de Deus na terra é muito mais além disso aí. Tanto Jesus Cristo fala isso, quanto o apóstolo em algumas cartas, quando ele explica sobre a obra de Deus na terra, no planeta Terra. Você nunca está sozinho. Eu era um cara tão usado por Deus, agora não estou pregando mais na igreja. Não, você pode continuar sendo usado por Deus sempre. Porque onde você for, você é um pregador do evangelho. Para falar para alguém, se Deus der essa oportunidade, essa sabedoria, abrir o seu coração, o seu entendimento para isso, amém. Se não, calado, já está pregando bastante, assim como eu também. Versículo número 2 ainda, observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, mas não entre em conformidade com as suas obras, porque eles dizem, mas não praticam. Olha o versículo 4. Daqui para frente é doído, ó. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e põem sobre os ombros dos homens, eles porém nem com dedos querem movê-los, e fazem todas as coisas a fim de serem vistos pelos homens, para que, ó, versículo 5, e fazem todas as obras a fim de ser visto pelos homens, por trazem largos factérios, alargam as franjas das suas vestes, amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, e amam as saudações nas praças, e querem ser chamados pelos homens de Rabi. Ou seja, querem ser chamados de alguém superior. Quer ser chamado de alguém superior a você. Eles querem ser chamados como se eles fossem superior. Mas eles são superiores. É que na sua mente colocaram isso. Eles são superiores por respeito. Nós temos que honrar nossas autoridades. Entendeu? Mas hoje você vê aí quanta gente não honra. Porque é de partido A, B, C, se é de direita, de esquerda, não. Eu tenho que honrar minha autoridade, indiferente de quem quer que seja ele. Porque se o povo escolheu, se Deus colocou lá, está colocado. Mas eu não concordo com isso. Eu posso não concordar com um punhado de coisas. Uma coisa é o que Jesus Cristo falou. Se ele falou, está falado. Esta é a verdade. Enquanto Jesus Cristo fala, aqui em Mateus 23 mesmo, Jesus Cristo fala que nós temos uma educação errada e que nós coamos um mosquito e engolimos um camelo. Damos tanto soco numa barata, entendeu? Enquanto um dinossauro está acabando com a nossa vida e nós não fazemos nada. Entendeu? É isso que Jesus Cristo quis dizer lá. Se esforçamos tanto para fazer uma crítica ao ar, ou seja, expulsamos o mosquito ou o rato do nosso quintal, porém abraçamos um demônio como de estimação. Esta é a verdade dentro do próprio ensinamento de Jesus Cristo, amigo ouvinte. É algo que eu e você temos que analisar, se isto é verdade ou não. Ou seja, o ensino é sempre ensino. A verdade é sempre verdade.
Não importa, não importa se é o padre que falou, se é o pastor que disse, se é o obreiro. O ensino é um ensino e pronto. Se o professor é bom ou não é, eu quero saber o que Jesus Cristo falou. Eu quero saber o que ensino, que orientação é esta. Eu quero discernir o ensino do ensinador. A não ser que seja Jesus Cristo que está ensinando. Aí não precisa. Por quê? Porque Jesus Cristo é incorruptível, incomparável. Ele é o quê? Ele é a semelhança do Altíssimo. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Mas não é porque ele quer ser, é porque ele é. É porque ele se achava, não, é porque ele é mesmo. Mesmo que eu ache que não é, não vai mudar em nada, ele continua sendo do mesmo jeito. Amigo ouvinte, um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre as nossas vidas, permaneça hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.